Então vamos dar sequência, vou fechar esse bloco, não preciso mais dele, né? Aqui eu poderia também fechar essa página, não vamos trabalhar por enquanto com a PG2, mas nessa aula. Eu vou fechar aqui o modelo que eu estava usando de imagem para visualizar o que eu tinha que fazer. Vou vir aqui na pasta principal, onde eu tenho o site, né? Eu tenho o site PG1, PG2, onde foi as cores, e tem modelos, onde eu estava trabalhando aí, né, com as aula 1 e aula 2. A aula 1 foi comando de estruturação, aula 2 cores. Agora nós vamos começar com listas e imagens. Eu vou abrir um bloco de notas em branco, vou colocar a estrutura básica da página. Então vamos lá, HTML, título, fecho o título, depois eu coloco o texto, não tem problema não. Inicio aqui o conteúdo da página, isso. Fecho o conteúdo e fecho o HTML. Já já nós vamos depois começar a trabalhar com React. Aqui eu posso colocar um título de aula 3. Aula 3 é porque eu separo por conteúdos, tá? Então, aula 3 é o que? Listas e imagens. Posso até colocar um título aqui, ó, listas e imagens. Listas, vamos supor que, né, listas são aqueles marcadores, aquelas bolinhas que tem antes para colocar marcação, como a gente faz, por exemplo, no Word. Vou colocar aqui, ó, comidas que eu gosto. E vou colocar 3 comidas aqui, lasanha, churrasco e peixe. Perfeito. Então, se eu não tenho nenhuma formatação, vamos salvar isso aqui para visualizar, né? Sempre que eu estiver ensinando comandos, nós vamos salvar na pasta de modelos. Eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Então, vou vir aqui para onde eu tenho no computador salvo. Coloquei aqui dentro de arquivos do curso. Eu tenho uma pasta chamada site e modelos. Nesse caso, nós vamos salvar dentro de modelos com o nome de aula 3.html. Já tem aula 1 e 2, aula 3.html dentro de modelos. Agora eu preciso de abrir isso aqui para visualizar. Então eu venho na pasta modelos e olha aqui, ó, já tenho aula 3. Vou dar um duplo clique em cima dela e ele vai abrir com o navegador. Então uma coisa tem que ficar clara, tem que ter o código para mexer e tem que ter ela aberta também com o navegador, como vai abrir agora, ó, para que eu possa visualizar. A única coisa que eu fiz foi colocar o título aqui e colocar o texto que não está nem um pouquinho formatado. Então vamos dar uma formatação simples e rápida para ele, colocando esse aqui com H1 para que fique um pouco mais visível e destacado. H1 é um nível de título, barra H1 para fechar o título. Aqui eu quero cada um em uma linha separada. Então BR, que são as quebras de linha. Ctrl C, Ctrl V para colar. Lista e imagem, aliás, isso aqui pode ser menor. Eu vou colocar como H3 porque eu tenho um título principal, como se esse fosse o subtítulo. Aqui em cima eu faço um H1 como título principal, né? Barra no início não, porque a barra é só para fechar e eu vou colocar ela aqui no final. Aqui, barra H1, perfeito. Ctrl S. Então vou ter um título, um subtítulo, ó, título com H1, subtítulo com H3 e cada um com a linha quebrada aqui abaixo, perfeito. Eu quero que antes de lasanha, churrasco e peixe tenha um marcador. Marcador é muito simples. Então eu vou vir aqui, ó, antes deles e vou colocar um UL. O L é lista não ordenada. Tem as listas ordenadas que são as numeradas. Barra UL. Perfeito. Se eu coloco só o L, vou salvar e atualizar, ele desloca ele um pouquinho, mas não coloca marcadores. Todo local que eu quiser uma marcação, eu coloco o LI, que significa lista de marcadores. Então, ou lista inicial. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V aqui para colar. Então, ao início de cada comida, eu quero um marcador, um LI. Ah, ele não vai fechar? Não. Não tem necessidade de fechar o LI. Olha aqui, ele colocou o pontinho ali, né, de marcadores na frente para mim. Ah, mas o que eu posso fazer com esses marcadores e essas listas? Eu posso, por exemplo, mudar o tipo dela com o parâmetro type. Então, ali ela está no tipo disk, assim, ó. Eu quero que ela fique no tipo quadrado. Então, square significa aí justamente quadrado. Ctrl S, F5. Repara que a bolinha se transformou num quadradinho. E tem um terceiro tipo também, que é o circle. Dessa forma aqui, ó. F5, ele vai ficar o círculo vazio ali. Se eu não coloco nada, como estava no começo, já fica o disco, que é o modelo padrão, que é a bolinha fechada. Muito simples e muito fácil usar, então, as listas de marcadores. Tem as listas numeradas também. Veremos ela na próxima aula.